Imagina só, transformar uma lanchonete simples de beira de estrada num império que praticamente redefiniu a alimentação no mundo todo. Essa é a história do McDonald's. Mas olha, o verdadeiro segredo do sucesso não está na receita do hambúrguer, não. Ele está escondido num grande conflito de visões e numa descoberta que mudou tudo. O poder não vinha da comida, mas do chão sobre os restaurantes. Pois é, a pergunta que vale bilhões é justamente essa. Como eles conseguiram? Como o McDonald's criou um sistema tão previsível, tão padronizado, que se tornou irresistível em qualquer canto do planeta? Vamos mergulhar fundo na engenharia por trás desse fenômeno. Acontece que, no começo, não existia império nenhum. Existiam apenas dois irmãos, Richard e Maurice McDonald, e eles tinham uma obsessão. A genialidade deles não estava exatamente no produto, mas sim no processo. Eles não queriam só vender hambúrgueres, eles queriam, na verdade, criar uma verdadeira fábrica de velocidade. Olha, os irmãos Dick e Mac McDonald não nasceram em berço de ouro, longe disso. Filhos de imigrantes, eles conheceram o trabalho duro desde cedo e sonhavam com algo muito maior. E movidos por uma ambição bem clara, eles viram na explosão da cultura de carros da Califórnia sua grande oportunidade. Em 1948, os irmãos tomaram uma decisão que, na época, parecia loucura total. Fecharam a lanchonete deles, que já era um sucesso. Mas por quê? Simples. Uma análise rápida mostrou que quase todo o lucro vinha de apenas 3 itens. Então eles decidiram cortar todo o resto e focar de forma obsessiva no que era essencial. E a criação desse sistema não aconteceu em um escritório, não. Aconteceu numa quadra de tênis. É isso mesmo. Os irmãos desenharam a cozinha inteira no chão, com giz, e fizeram os funcionários ensaiarem cada passo como se fosse uma coreografia. Eles estavam basicamente aplicando a lógica da linha de montagem de Henry Ford à produção de hambúrgueres. O resultado foi o sistema Speed, uma máquina de eficiência. Entregar um pedido em 30 segundos era algo que ninguém nunca tinha visto. Não foi só uma melhoria, sabe? Foi uma revolução completa na indústria de restaurantes. O sistema era uma obra-prima, sem dúvida. Mas para os irmãos já estava bom. Eles estavam felizes com a sua única loja. Só que aí, uma verdadeira força da natureza entrou em cena. Um homem que enxergou um império onde os criadores viam só uma boa lanchonete. O conflito, claro, era inevitável. Ray Kroc não se parecia em nada com um gênio dos negócios. Pensa bem, aos 52 anos ele era um vendedor de máquinas de milkshake com a saúde frágil e uma longa lista de negócios que não deram certo. Mas quando ele visitou aquela lanchonete, ele não viu só mais um cliente. Ele viu o futuro da América. O choque de filosofias era evidente. De um lado, os irmãos McDonald, verdadeiros artesãos, obcecados com a perfeição da sua única criação. Do outro, Ray Kroc, um vendedor com uma fome insaciável por escala. Ele não queria a melhor lanchonete, ele queria todas as lanchonetes. Mas a ambição de Kroc quase o destruiu. O contrato original com os irmãos deixava ele com margens de lucro mínimas. Ele estava à beira da falência. Foi aí que uma sacada financeira mudou o jogo para sempre, redefinindo completamente o que o McDonald's realmente era. A virada de chave veio de um gênio das finanças chamado Harry Sonborn. Ele disse a Kroc uma frase que mudaria tudo. Você não está no negócio de hambúrgueres, você está num negócio imobiliário. O verdadeiro ouro não estava na chapa quente, mas sim no terreno embaixo dela. O modelo era brilhante de tão simples. Kroc criou uma empresa só para comprar ou alugar os terrenos para cada nova franquia. Depois, ele sublocava esse terreno para o franqueado. Isso gerou um fluxo de caixa gigantesco, mas o mais importante, deu a ele o poder. Se um franqueado não seguisse as regras, Kroc podia simplesmente cancelar o contrato de aluguel. Controle total. E armado com esse poder financeiro do negócio imobiliário, Kroc tinha as cartas na mão. Ele fez uma oferta que os irmãos não podiam recusar e comprou à empresa o nome e o sistema. O império que eles inventaram agora pertencia ao homem que o levou para o mundo. Mas o que torna esse sistema tão poderoso? É a psicologia humana. O nosso cérebro odeia incerteza. No mundo caótico, a garantia de que um Big Mac em São Paulo vai ter exatamente o mesmo gosto de um em Tóquio é reconfortante. O McDonald's não vende comida, vende previsibilidade. Então, o que podemos aprender com essa história épica? Vamos extrair a saga do McDonald's em 4 lições fundamentais que podem ser aplicadas a qualquer negócio de qualquer tamanho.
Primeira lição: crie sistemas. Os irmãos McDonald projetaram uma cozinha que qualquer pessoa podia operar. A pergunta fundamental que fica é: um negócio funciona por uma semana sem o dono? Se a resposta for não, isso não é um negócio, é um emprego com muito mais estresse. Segunda lição: encontre o verdadeiro negócio. Para o McDonald's, o hambúrguer era só a isca. A verdadeira fonte de lucro estava escondida. É preciso se perguntar: onde está a maior margem aqui? Muitas vezes, não é no produto óbvio que se está vendendo. Terceira lição: a consistência vence a excelência esporádica. Os clientes valorizam muito mais a confiança do que a surpresa. É melhor ser consistentemente bom do que brilhante de vez em quando. A previsibilidade cria hábitos e, com isso, lealdade. E a lição final, que é uma grande inspiração: nunca é tarde demais. Ray Kroc começou a construir o Império McDonald's com 52 anos de idade, depois de uma vida inteira de fracassos. A experiência e a resiliência podem ser os maiores ativos na hora de identificar a grande oportunidade de uma vida. E isso tudo nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas: qual é o negócio imobiliário escondido dentro do seu negócio? Qual é aquele ativo, aquela fonte de receita ou aquele ponto de controle que ainda não foi visto, mas que tem o poder de transformar tudo? Se você quer transformar seu negócio com estratégias testadas em grandes empresas e edificar sua carreira, torne-se agora um membro da comunidade Como Faz Isso em comofazisso.com. Lá você terá acesso a conteúdos premium, mentorias e ferramentas exclusivas. Inscreva-se agora e assista aos outros episódios da série A Anatomia do Sucesso.